Ah, o outro é problema dele. Ele que se vire, não é problema meu. Se ele não consegue se desenvolver, ele que dê um jeito. Eu não tenho nada a ver com isso. Ou será que tem? A gente tem. Porque agindo dessa forma é egoísmo puro. Nós somos codependentes. Precisamos uns dos outros para nos desenvolvermos e para evoluir. E é isso que a gente vai estudar essa semana, começando agora aqui no Esquenta de Segunda e com outras reflexões na live do Evangelho no Lar, quarta-feira, às 20 horas. Nós vamos estudar o capítulo 17, Sede Perfeitos, itens 7 e 8, que são o dever e a virtude. O espírito Lázaro inicia assim sua mensagem, lá no item 7. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Nos desenvolvemos a partir do amor que dispensamos ao próximo. Mas é preciso que haja amor em nós para que a gente possa dispensar ao próximo. Para cumprirmos esse dever, é preciso que nos desenvolvamos, para depois ajudar os outros a se desenvolverem. E assim nos desenvolvemos cada vez mais. É um ciclo virtuoso de amor. A gente se desenvolve, ajuda no desenvolvimento do outro. E essa ajuda faz com que a gente traga para nós conhecimentos e habilidades que ainda não possuímos. E assim nos desenvolvemos cada vez mais. Existe para toda a humanidade, para todo espírito encarnado ainda em processo de desenvolvimento, uma grande dificuldade de cumprir seus deveres em relação aos sentimentos, devido à nossa imperfeição, que nos impele aos interesses materiais, às paixões, ao egoísmo, ao orgulho. Nesse campo, a luta ela é interna e ela fica entregue ao livre-arbítrio. A gente ainda está muito ligado a esses sentimentos que não nos façam bem, como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a falta de empatia, a intolerância. E o mais importante é que essa luta ela é interna, é dentro de nós. Não adianta a gente querer terceirizar, colocar a culpa no outro. Nas situações, a luta é interna. E o pior de tudo, ela está entregue ao livre-arbítrio. Nós somos livres para fazermos o que quisermos, mas somos escravos das consequências. Como já dizia o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. A gente, com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes, vai trilhando o nosso caminho da felicidade ou não. Óbvio que sofremos influências externas, terrenas e espirituais, né? De quem está aqui encarnado conosco e de espíritos desencarnados que nos influenciam para o bem ou para o mal, de acordo com o que estamos vibrando. Mas a luta entre o dever moral e as tentações é de dentro de nós. E elas são causadas pelas nossas próprias imperfeições. É uma batalha solitária, só nossa, que a gente trava dentro de nós, para que a gente domine as nossas más inclinações. Já falamos tantas vezes aqui no nosso canal que nunca vamos reconhecer um espírita pela sua perfeição, porque nenhum de nós é, mas sim pelos esforços que empregamos em nossa vida para dominar as nossas más inclinações. O dever é o resumo prático de todos os estudos, reflexões, análises, conclusões sobre as nossas atitudes, o nosso comportamento moral. Porque todas as vezes que a gente se esforça, nas circunstâncias, nas situações do dia a dia, a gente evolui.
É o momento de não ceder e sim lutar, resistindo a essas tentações, aquelas tentações que são próprias do tempo que vivemos, as distrações que são colocadas à nossa frente e que nos desviam do caminho da evolução. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as boas qualidades que todos nós temos que ser para sermos do bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são qualidades de todo ser humano virtuoso. Infelizmente, todas elas, quase sempre, vêm acompanhadas de pequenas falhas morais, né? Que nos desiludem, nos enfraquecem, mas faz parte da nossa evolução. O importante é a gente continuar na caminhada de evolução. Cair, a gente vai cair. Errar, a gente vai errar. É certo que a gente vai errar, mas é preciso que a gente tenha perseverança e continue trabalhando para a nossa evolução de forma modesta. Aquele que é virtuoso pratica suas virtudes em quaisquer situações, sem pensar nelas, sem querer aparecer por conta delas, sem precisar do raciocínio, é automático, porque já estão desenvolvidas na nossa essência espiritual. Aqueles que são virtuosos nem percebem que o são. Todas as vezes que a gente tem uma atitude que a gente se orgulha, que a gente faz algo que a gente se orgulha, nós percebemos, nós nos orgulhamos, nós nos exaltamos, mas aquele que é virtuoso nem quase nunca percebe que está sendo. Vejamos o exemplo de Chico Xavier, um dos homens mais virtuosos que conhecemos nesse plano, uma pessoa que entregou uma encarnação inteira para o bem, para trazer a comunicação, o conforto para as mães, para trazer tanta intelectualização para todos nós através dos livros. E ele dizia: eu não sou Francisco, eu sou só um cisco. E ele falava isso de coração aberto, não era para aparecer. A gente percebe nos exemplos de vida, aquele que é virtuoso não precisa dizer que é. A virtude, ela é uma graça, uma bênção divina, que deve ser conquistada no desenvolvimento das qualificações nobres que todo espírito possui. Vale muito menos virtude na modéstia do que no orgulho. Foi pelo orgulho que todos nós nos perdemos. Então que possamos cumprir os nossos deveres para que a gente evolua mais rápido, para que cada vez mais sejamos mais virtuosos nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. É para que a gente seja feliz. No final é sobre isso. É sobre ser feliz. Então espero, minhas irmãs e meus irmãos, que vocês leiam esse pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 7 e 8, o dever, a virtude. E nos encontramos na quarta-feira, às 20 horas, no nosso Evangelho no Lar, na live que fazemos toda semana, e aí aprofundaremos todas essas reflexões. Então, minhas irmãs e meus irmãos, fiquem todos com Deus e até quarta-feira.